Shalom, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Desejo que a paz do nosso Altíssimo esteja abundantemente na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, como estamos finalizando esse ano, começando o novo ano, e muitas pessoas nessa época final de ano costumam ficar com as famílias, costumam celebrar as festas que o sistema condiciona elas para celebrar. E já não basta o Natal e tem também o Ano Novo, Quando as pessoas já não estão aí se preparando para o Réveillon, para a virada do ano, onde elas vão se embebedar, onde elas vão comer até falar chega, assim como fazem também no Natal. Então, basicamente, essa época de fim de ano é uma época de festanças, é uma época onde o pecado predomina, onde as pessoas elas não poupam nem um pouco o bolso, elas só querem gastar, elas só querem aproveitar, elas só querem curtir a vida, já que estaria começando um novo ciclo na vida delas. Interessante que todo ano é a mesma coisa, Para quem acha que vai começar um novo ciclo, todo ano viver a mesma coisa, não parece que é um novo ciclo, parece que ela está dentro de um Ouroboros, da cobra que engole a própria cauda, Isso sim. Mas enfim, sobre o Réveillon, sobre o Ano Novo, eu acho importante ponderar algumas coisas aqui. E obviamente, assim como Natal, assim como Halloween, Carnaval, festa junina, e dentre todas as festas que o sistema, a partir desse calendário gregoriano, nos condiciona para que as grandes massas celebrem, ela provém do paganismo, ela provém de culturas pagãs totalmente contrárias à cultura que o Criador realmente destinou para o seu povo, as tradições e as festas que o Criador ordenou que o seu povo celebrasse. E todas elas são, de alguma forma, homenagens a entidades caídas, e com o Ano Novo não é diferente. No Ano Novo, a entidade homenageada é o deus Janus, que era considerado pela mitologia romana como o porteiro celestial, sendo representado com duas cabeças, simbolizando os términos e os começos, o passado e o futuro, o dualismo relativo de todas as coisas, sendo absoluto somente a divindade. Então veja só que para os romanos, o Deus do começo, do fim, o Deus do passado, do futuro, o Deus que detém o domínio do tempo, basicamente, é o Deus Janus. Já na cultura hebraica, já para a fé realmente verdadeira, o Evangelho do Messias, quem que detém o começo, quem que detém a primazia de tudo, quem que é o Aleph, o Tav, o Alfa e o Ômega, não é o nosso Messias? Pois é, para os romanos, quem detinha a autoridade do começo, do fim, quem detinha a autoridade do tempo era o Deus Janus. Então aí a gente já começa a perceber que eles acreditavam nessa outra divindade e substituir a autoridade que o Messias tem de ter a primazia, de ter o domínio sobre todo o tempo por esse Deus romano pagão, por essa divindade que eles tanto veneram. E em seu templo, só indicando que esse Deus ele era venerado, ele era de fato adorado, as portas principais ficavam abertas em tempos de guerra e eram fechadas em tempos de paz. Janus, segundo a mitologia romana, presidia tudo o que se abre. É o Deus tutelar de todos os começos. Rege ainda tudo aquilo que regressa ou que se fecha, sendo patrono de todos os finais. Se a gente olha na nossa cultura, até mesmo em várias cidades, quando você vai entrar numa cidade, aparece ali, seja bem-vindo à cidade tal. E quando você sai da cidade, até a próxima, até breve, obrigado por ter entrado nessa cidade. Então, basicamente, todas as cidades e todo o sistema no geral, de forma inconsciente para condicionar as massas a aceitarem, homenageia Janus e outras divindades de várias formas. Assim é também com o Réveillon. E Jano foi a inspiração, obviamente, do nome do primeiro mês do ano, que é janeiro, o qual foi acrescentado ao calendário por Numa Pompílio, sucessor de Rômulo, personagem que, segundo Plutarco, teria fundado Roma em 21 de março. Olha que interessante isso também. Por que justamente 21 de março? Já já a gente vai ver aqui sobre isso. Então Jano tinha duas faces, uma olhando para frente e a outra olhando para trás. Ele foi o inventor das guirlandas, dos botes, dos navios e foi o primeiro a cunhar moedas de bronze, por isso que em várias cidades da Grécia, Itália e em suas moedas trazem em um lado um rosto com duas faces e no outro um barco, uma guirlanda ou um navio. E olha a descrição acerca desse deus Janus. Ele teria casado com a sua própria irmã Carmese. O que a Bíblia, as Escrituras, fala mesmo acerca de ter relação com o próprio irmão ou com a própria irmã? Dê uma olhada lá no livro de Levíticos.
E depois desse relacionamento, ele teve um filho chamado Aitex e uma filha chamada Olistene. E desejando aumentar o seu poder, ele teria navegado até a Itália e se instalou em uma montanha próxima de Roma chamada Janículo por causa dele. E nas representações que costumam colocar acerca de Jano, muitas vezes ele é representado como uma figura masculina com barbas e outra sem ela. E é fato de estar constantemente representado por duas faces que olham em direções opostas. Então esse é o Deus que sempre foi venerado nessa data, e não à toa que foi colocado o início do Ano Novo no dia 1º de janeiro. E no passado não era dessa forma, era outro calendário e o ano começava em outra época. O Ano Novo no passado, inclusive na cultura hebraica, começava no mês de março, do meio para o final do mês de março, perto do início das festas de Pêssah e também de Pães Ázimos. No ano 46 antes do Messias, quando o ditador romano Júlio César decretou o dia 1º de janeiro como dia do Ano Novo, consagrou os romanos o mês de janeiro a Jano, o deus pagão dos portões e dos começos, e daí derivou a sua própria designação que perdura até os nossos dias atuais. Então o que a gente percebe é que Jano ele traz consigo a repetição de ciclos, a repetição de algo que nunca se acaba, de algo que indica uma verdadeira prisão, onde a pessoa constantemente faz as mesmas coisas, com as mesmas circunstâncias, nos mesmos tempos e parece que nunca muda. Parece que ela está eternamente numa mesma linha temporal, com seus mesmos pecados, e todo ano é sempre a mesma coisa. Todo início de ano, se você for parar para analisar, as pessoas começam o ano cheio de objetivos, cheio de promessas, cheio de realizações, mas chega ali do meio para o final do ano, a grande maioria delas já vai para o ralo, simplesmente já fica no esquecimento. E no final de ano as pessoas voltam a se preparar para a celebração do Ano Novo e no início do outro ano, mais uma vez, traçam novos objetivos, novas realizações e as mesmas parece que nunca se cumprem. Não parece estranho isso para você, não? As pessoas todo ano continuarem no mesmo ciclo de Ouroboros? É só você se questionar, meu irmão e minha irmã. As pessoas nesse dia, elas vivem em santidade? Elas dedicam de fato esse dia ao Criador ou elas dedicam esse dia aos seus prazeres carnais, à vontade do seu ego? Então é muito simples de perceber que toda festa pagã, que não tem nada a ver com os mandamentos do Pai, que são verdadeiras violações dos mandamentos do Pai, e que ele deixou bem claro que tudo isso traz consequências graves, traz cativeiros espirituais, elas sempre são voltadas para a carne, sempre são homenagens a entidades, pois as coisas do Pai são homenagens ao Criador, e quem vai homenagear o Criador? Vai homenagear o Criador pecando, ou vai homenagear o Criador vivendo em santidade, consagrando esse dia a Ele? A conta é muito simples, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Então, quando as pessoas fazem seus banquetes com inúmeras regalias, com inúmeros alimentos que o próprio Criador condena, com muitas bebedices, tudo isso são convites para que esse Deus Janus, para que essa entidade habite na vida de cada uma dessas pessoas que celebra essa data, que é uma verdadeira consagração a Ele. Ainda que a grande maioria das pessoas faça isso de forma inconsciente, mas só de elas pecarem constantemente nesse dia, desejando o pecado, desejando alimentar o ego, elas já estão demonstrando que estão servindo a Jano e estão consagrando esse dia a essa divindade. Então é perceptível que todo o calendário gregoriano que hoje nós estamos inseridos, ele foi modificado e foram sempre colocados feriados e celebrações pagãs, que não tem nada a ver com a fé de uma pessoa que diz ser discípula e serva do Messias. O domingo é uma homenagem ao Deus Sol, não à toa que é chamado de Sunday. A segunda-feira é uma homenagem à Lua, Monday, não à toa que possui esse nome. A terça é homenagem a Marte, tanto que no espanhol, por exemplo, a terça é chamada de Martes e no francês é chamado de Mardi. A quarta-feira é uma homenagem a Mercúrio. A quinta-feira é homenagem a Júpiter. A sexta-feira é homenagem a Vênus, ou a deusa Frida. E sábado é homenagem ao deus Saturno. Portanto, todos os dias do calendário romano são homenagens a divindades. Não estou dizendo que você não possa, por exemplo, guardar o Shabat em um dia específico desse calendário, porque como nós sabemos e como eu já falei em vídeos e lives, o Criador entende as nossas circunstâncias. Porém, é fato que você achar
que um dos dias do calendário gregoriano é o dia sagrado do Pai, não procede, pois os hebreus, os israelitas no passado, eles guardavam o Shabat se baseando em outro calendário. Eles guardavam as festas do Pai se baseando em outro calendário. Portanto, guarde de acordo com aquilo que está ao seu alcance. E sim, os antigos hebreus, eles começavam o ano por volta ali do meio para o final de março. Inclusive, por que o mês de abril ele chama abril? Você já se questionou sobre isso? Abril, começo, não indica exatamente isso? E outra coisa, por que setembro provém de 7, outubro provém de 8, novembro provém de 9 e dezembro provém de 10. Você acha que isso tudo é apenas mera coincidência? Portanto, janeiro seria o mês 11 e fevereiro seria o 12º mês, com o ano se iniciando no mês de março. Assim era com os antigos hebreus no passado e até mesmo com outras culturas pagãs, pois eles tinham o conhecimento do verdadeiro calendário, que era baseado nas fases da lua. E veja o que vai falar no livro de Daniel acerca de que o povo do Criador perderia o conhecimento dos calendários, das festas, dos dias e dos anos corretos. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Isso é falado em Daniel 7:25. Então a você, meu irmão ou minha irmã, que está assistindo esse vídeo, entenda, nada que o sistema coloca é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, e se tratando do sistema que é comandado pelo maligno, a gente não pode esperar algo diferente, a não ser todos os dias sendo oferendas a essas entidades. Eu sei que sempre vão ter as pessoas relativistas, as pessoas que se deparam com isso vão dizer, você está bitolado, você é fanático, você é legalista, como tem pessoas que até dizem ser despertas, dizem ser servas do Pai, se deparam com essas exortações, se deparam com esse conhecimento e mesmo assim preferem continuar com seus pecados de estimação. Mas entenda, nada disso é brincadeira. Você dar uma brecha dessa maneira não é brincadeira. Os demônios, eles esperam que as pessoas deem legalidades. E quando as pessoas dão legalidades a esse ponto, você espera o quê? Que um anjo do Pai vai habitar perto de você, que o Espírito do Pai vai habitar perto de você, se você pratica o pecado da glutonaria ou da bebedeira? É muito simples de perceber que não. É claro que o Pai, ele tem misericórdia do nosso tempo de ignorância. Quantos de nós, eu também já celebrei muito, o Ano Novo sem fazer ideia do que realmente tinha por trás disso. Estava errado? Obviamente, mas eu não fazia ideia do que era. Assim como eu creio que a grande maioria de vocês a mesma coisa. Mas a partir do momento que o conhecimento chega até nós, nós não somos mais inocentes e isso começará a ser cobrado de nós de como vamos proceder nesse dia. E se a gente tem discernimento espiritual, começa a perceber de por que no final de ano sempre acontece muita confusão, por que o ânimo das pessoas ficam tão alterados, por que acontece muitas chuvas, por que acontece muitos temporais, muitos acidentes. Você acha que tudo isso é apenas mera coincidência? Ou não são avisos do alto, avisos do Criador, de que as pessoas elas extrapolam no pecado durante esses dias, que as entidades malignas alimentam dos pecados nas pessoas durante esses dias e o Criador permite que aconteça um juízo para que essas pessoas entendam a gravidade de tudo isso. Mas, infelizmente, a grande maioria continua num sono dormente, numa hipnose coletiva e não querem compreender a verdade. Portanto, você se abster de tudo isso, de celebrações pagãs, não é fanatismo. É o mínimo que todos nós que dizemos ser servos do Pai devemos fazer, porque Ele não se agrada com essas celebrações por todo o significado e por toda a representação que as mesmas possuem. Isso é muito simples. A obediência é um dever que todos nós devemos ter. E a obediência ao nosso Criador não é um fardo pesado. Pelo contrário, é um fardo extremamente leve. É algo que verdadeiramente nos liberta, porque quando a gente sai desse ciclo de Ouroboros, de todo ano esperar pelo ano novo, de esperar pelo fim de ano, começar a traçar metas para o ano novo e nunca se cumprir, e ficar nesse eterno ciclo infinito que nunca se acaba, é aí que nós conseguimos de fato nos sentir livres, nos libertamos desses cativeiros espirituais e ficamos mais sensíveis e aptos a servir ao nosso Criador. Nosso Messias mesmo falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então entenda, você entendendo tudo isso, você se abster dessas celebrações e dedicar esses dias ao Criador, assim como todos os dias do ano, todos os dias da sua vida,
vai te libertar, vai te fazer viver com um fardo muito mais leve, pois é isso que o Messias verdadeiramente nos traz. Então, que você busque fazer a sua parte. Eu sei que não é fácil em muitos casos. Às vezes a gente tem que se distanciar de pessoas que não querem nos ouvir, mas que a gente faça a nossa parte de alertar. E o mais importante, viver conforme o Evangelho nos ordena, viver sendo luz em meio às trevas, candeia em meio à escuridão. Sei que vai começar um novo ano agora, que você se desprenda de tudo isso, mas entenda. O nosso Pai quer o melhor de nós. Ele quer nos libertar desse ouroboros que todos estamos inseridos. Então que a gente busque fazer a vontade do Pai. Que busquemos a santidade, a obediência para o próximo ano. Porque muitas coisas estão por vir. E quanto mais legalidades as pessoas dão, mais as densas trevas que estão por trás de toda essa dimensão irão ter autoridade sobre a vida das mesmas. Que sejamos a contramão. Que façamos o contrário do que as pessoas fazem nesse dia, consagrando esses dias ao Criador, orando, estando em comunhão constante com Ele, lendo e se alimentando da palavra, do alimento espiritual, que com certeza Ele verá a nossa intenção e levará em conta isso. Mas é isso, que o Eterno abençoe grandemente a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Um shalom a todos.